Olá, sejam todos bem-vindos a CodeEasy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a 10ª aula do nosso curso de PO, Programação Orientada a Objetos. E nessa aula a gente vai ver um exemplo aqui sobre tudo que a gente aprendeu, principalmente sobre os 3 pilares, que é encapsulamento, herança e abstração. A gente vai colocar aqui na prática com um banco de dados, em que a gente vai inserir dados e selecionar os dados do banco de dados. A gente vai construir um código para isso, certo? Bom, o banco de dados que nós usamos aqui é o SQLite 3, o SQLite na versão 3. Nesse caso aqui, antes da gente começar a usar, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. É preciso que você habilite o PDO SQLite para PHP, que é a extensão para poder trabalhar com o banco de dados SQLite. No Windows, se você estiver usando o Champ no Windows, ou provavelmente se tiver o PHP instalado manualmente, você vai ter que modificar o arquivo php.ini. Nesse caso, vamos acessar aqui. O meu ele se encontra em etc php 7.3 e aqui eu tenho o arquivo php.ini, como vocês podem ver. E se eu acessar esse arquivo, eu tenho aqui, no caso, na linha 925, eu tenho aqui a extensão PDO SQLite. Ela estava com um ponto e vírgula na frente, tudo que eu fiz foi tirar o ponto e vírgula aqui, que daí já estava habilitado para começar a trabalhar com SQLite. E para o MySQL, Oracle Database, Postgres é a mesma coisa. Então, feito isso, o SQLite já está habilitado e pronto. Se você tiver em alguma outra distribuição Linux, como o Ubuntu, por exemplo, você precisaria instalar o SQLite. Então, seria alguma coisa do tipo apt install php-sqlite php-pdos. Provavelmente isso. Ou a versão do PHP, né? PHP 7.3 SQLite, PHP 7.3 PDO. Alguma coisa assim você conseguiria instalar o SQLite. Qualquer extensão que você instalasse seria assim. Então, em algumas distribuições Linux, você instala as extensões e se for no Windows ou em algumas outras distribuições Linux, você descomenta a extensão lá no php.ini. É basicamente isso. Feito isso, o SQLite está habilitado e a gente já pode começar a utilizar ele no código que a gente vai mostrar aqui nessa aula. Bom, e primeiramente a gente vai trabalhar com 2 design patterns aqui, mais simples, para poder mostrar para vocês esse exemplo. A gente vai usar o DAO, Data Access Object. O que é o DAO? O DAO é quando você constrói uma classe que a funcionalidade dela vai ser acessar os dados. Então ela vai acessar os dados de um banco de dados ou de alguma outra fonte de dados e pode manipular eles. É basicamente isso. E o DTO, que permite você transferir os dados, permite você agrupar os dados tudo num local só, num objeto, e transferir eles. É como se você tivesse uma caixa e colocasse vários livros para levar os livros. Em vez de levar todos os livros tudo na mão, que ficaria meio ruim de carregar, poderia cair, você coloca tudo dentro de uma caixa que fica mais fácil de levar, fica mais organizado. Você pode separar em caixas, por exemplo, tipos de livros e assim por diante. Então é basicamente isso, os 2 design patterns que a gente vai utilizar. Aqui no DAO, a gente vai começar criando o nosso arquivo connection.php, que é o nosso arquivo que vai conectar com um banco de dados. Então, deixa eu diminuir aqui. Bom, ele é uma classe abstrata, trabalhando com o primeiro pilar da orientação a objetos, abstração, ou seja, ele não vai poder ser usado diretamente, a gente vai ter que construir uma outra classe para herdar da classe conexão. E aqui então nós temos essa classe abstrata, ela vai ter o atributo PDO, para aqueles que não sabem, PDO é a biblioteca do PHP para manipular bancos de dados. E aqui vai ficar tudo o que é necessário para a gente poder manipular o nosso banco de dados. E ele vai poder ser usado pelas classes filhas, já que ele é um atributo do tipo protected. No nosso construtor aqui, a gente vai dizer que o PDO ele vai ser igual ao new PDO, e ele vai ser configurado com o banco de dados SQLite. Ok, como que funciona essa configuração? Eu digo que é o SQLite, 2 pontos. Eu digo que ele vai ser o diretório atual, voltando 2 diretórios e acessando o arquivo db-sqlite3. Então, eu estou no diretório atual, eu vou voltar um diretório e vou acessar o meu arquivo db.sqlite3, que é o meu banco de dados. Eu já vou falar mais sobre esse arquivo aqui também. E depois que ele configurar aqui a conexão com o banco de dados, eu tenho aqui o thisPDO setAttribute para configurar a exibição de erros também. Caso ocorra algum erro, ele lança as exceções e tudo mais para mim, para poder eu visualizar aqueles erros. No caso
de acessar ou manipular o banco de dados e não der alguma coisa certa. E aqui, como vocês podem ver, eu coloquei o caminho até o DB SQLite 3. Porque o SQLite, para aqueles que não conhecem, é o banco de dados que fica tudo salvo dentro de um único arquivo. Então isso daqui, esse arquivo é o meu banco de dados. Outros bancos de dados precisariam de um servidor de banco de dados, provavelmente, então a configuração, o que você passaria aqui dentro do PDO seria um valor diferente, mas você passaria, que é o host, a porta, o usuário, a senha, o banco de dados e assim por diante. Mas no caso do SQLite é só o caminho até ele. Se você quiser o banco de dados praticamente pronto, vou acessar aqui. Aqui no GitHub da Codeezy, o link também está na descrição do vídeo, tem o GitHub do PO, Programação Orientada a Objetos. E aqui, se vocês for ver, já tem a aula 10. Todos os arquivos da aula 10 já estão aqui, se você quiser. Porém, se você quiser só o banco de dados, é só você clicar aqui no DB SQLite 3 e fazer o download dele bem aqui. Com isso daqui você já consegue ter o arquivo do banco de dados. E daí é só você colocar lá no seu projeto e linkar o caminho até ele lá no seu código. Certo. E caso você queira criar o banco de dados ou até mesmo ver esse banco de dados, tem um programa que é chamado DB Browser for SQLite. Também vou deixar o link desse programa na descrição do vídeo. É esse programa aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu posso abrir um banco de dados ou criar um novo banco de dados. Eu vou abrir um que já existe. Vou lá em Desktop, Projects, Codeezy, YouTube, aula 10. Vou abrir o DB SQLite 3 e eu posso ver aqui a tabela Products, que foi a tabela que eu criei. Essa tabela Produtos, ela tem o ID, o nome e o preço. E se eu buscar os dados aqui, vocês podem ver o ID, o nome e o preço, eu tenho aqui todos os produtos, por exemplo, teclado custa R$50, um monitor custa R$600 e assim por diante. Então o que a gente vai fazer é listar esses produtos aqui e inserir um novo produto também nesse banco de dados SQLite. Então é basicamente isso daqui o banco de dados. Vou deixar ele aberto aqui do outro lado, no canto. Ok. E agora nós já temos a nossa classe conexão pronta, ela faz a conexão. Então vamos partir para os nossos DAOs. Eu tenho aqui o Product DAO. Deixa eu diminuir aqui. Product DAO. Esse Product DAO ele é responsável por manipular só a tabela de produtos. Esse é o objetivo dele. E ele herda de conexão. Ou seja, se eu criar Product DAO, usuário DAO, loja DAO e assim por diante, Store DAO, por exemplo, todos eles vão usar do mesmo arquivo de conexão. Se eu mudar o nome, se eu mudar a minha conexão, eu só preciso mudá-la num único arquivo. Se eu quiser adicionar alguma outra configuração, que nem eu usei o setAttribute aqui, eu só preciso mudar um único arquivo. E aqui eu reaproveito essa conexão com o banco de dados. Então já está aí a questão de abstração, a gente utilizando aqui, já que a conexão não é uma coisa que é usada diretamente, e a questão de herança aqui. A gente também está trabalhando com herança para poder herdar de conexão e poder reaproveitar o que a conexão tem nessa classe DAO. E aqui vocês podem ver que o construtor ele chama o construtor do pai, ou seja, o construtor de conexão, para executar tudo aquilo que a conexão tem. Certo. Feito isso, ele já chamou o construtor de conexão, ele executa tudo aquilo, conecta com o banco, faz as suas devidas configurações. E aqui agora a gente tem que construir outros dois métodos. Um é para selecionar todos os produtos do banco de dados e o outro é para adicionar produtos no banco de dados. Então, para selecionar os produtos, o que a gente faz? A gente cria um método público chamado getProducts, que vai retornar um array para a gente, porque vai ser uma lista dos nossos produtos. E aqui a gente coloca products é igual a thisPDO. A gente vai passar uma query SQL, que é o select asterisco from products, que a gente vai estar selecionando tudo da tabela de produtos. E a gente vai estar dando o PDO fit associate para ajustar os dados aqui de uma maneira mais agradável para a gente poder salvar dentro de products. E depois ele retorna products para a gente. Retorna para quem? Bom, isso não importa. A gente só está fazendo o papel dele, a orientação a objetos, a gente está fazendo essa parte do código aqui, o papel dele de pegar no banco e retornar. Vai retornar para quem chamar ele, então isso que é importante aqui.
Então ele retorna todos os produtos do banco de dados. Só isso daqui já está retornando os produtos. E agora a gente tem aqui o adicionar produtos. Porém, pensa o seguinte, adicionar produtos eu teria que passar aqui dentro. Passo o nome, passo o preço e vamos supor que tivesse 10 itens. Passa o nome, passa o preço, passa isso, aquilo e tudo mais. E ficaria muitas coisas para eu passar aqui dentro. É que nem carregar vários livros numa mão, sabe? Você pegar vários livros e sair carregando fica muita coisa. Não dá para você carregar tudo aquilo. Então eu construí esse DTO. Então vamos lá para o DTO e depois a gente volta aqui para usar ele. Aqui no DTO tem o Product DTO. O que é o DTO? É o Data Transfer Object, ou objeto para transferência de dados. Então a gente vai usar ele para salvar tudo que a gente precisa salvar dentro de um único objeto e assim fica mais fácil da gente transferir as coisas de um lugar para o outro. Então a gente tem aqui o Product DTO, que ele tem o ID, o nome e o preço. E aqui no caso o ID pode ser nulo ou inteiro, ele pode existir ou não. Antes de inserir no banco de dados o ID não existe. O nome ele vai ser uma string e o preço ele vai ser um float, que é um valor de ponto flutuante. E aqui no construtor eu digo que os valores iniciais é nulo, uma string vazia e o valor 0 na hora que ele constrói o DTO. E eu tenho os meus métodos, os getters e os setters, para trabalhar já com a parte de encapsulamento aqui, no caso deixando os dados privados dentro da classe, encapsulamento que também foi trabalhado aqui através do Protect PDO, que a gente encapsulou apenas na classe atual e nas classes filhas. E aqui a gente tem, você pode capturar o ID, que pode ser um nulo ou inteiro, pode vir um número inteiro ou pode não vir nada. Você pode setar um novo valor para o ID, que você passa o inteiro, e ele vai retornar a própria classe, que nem a gente já viu, essa parte de Get e Setters. Daí tem um getName, setName, tem um getPrice, o setPrice, daquele mesmo jeito que a gente já fez o teste lá na aula que a gente falou sobre encapsulamento, passando floatPrice, stringName e assim por diante. Então já está tudo configurado aqui para a gente usar o nosso Product DTO. Como que a gente faz aqui então? A gente diz que ele vai receber um Product DTO. Logicamente, se a gente diz isso, a gente sabe, opa, ele vai ter um ID, um nome e um preço. Legal. Então, eu pego aqui e preparo um novo código SQL aqui. This PDO prepare. Coloco aqui insert into na tabela products, insert dentro da tabela products, nos campos nome e preço, os valores, 2 pontos nome e 2 pontos preço. Esses 2 pontos aqui faz ele ser substituído por outra coisa no futuro. E aqui eu coloco o bind value, que eu digo, onde for 2 pontos nome, coloca o product getName, que o getName vem lá do nosso DTO, para pegar o nome do produto, ele retorna o nome desse produto. E o product getPrice, que ele vem aqui e retorna o preço desse produto. Então, onde está 2 pontos price, substitui por price. E executa o nosso código para poder inserir no banco de dados. E ele não retorna nada, já que o objetivo dele é inserir no banco de dados, não precisa retornar nada. Simples assim. Então a gente tem o getProducts e o addProduct pronto aqui. Agora a gente já tem as nossas 3 classes prontas, né? Conexão, o DAO e o DTO. Agora a gente já pode usar isso em qualquer parte do nosso programa. O legal desse daqui é o seguinte, a gente construiu o nosso DAO para a gente poder manipular o banco de dados, selecionar os dados, e a gente pode usar isso em qualquer parte do nosso programa que precisar. Se você tiver 3 partes do seu programa que tem que selecionar os produtos, você pode reutilizar isso em 3 partes, porque ele está separado aqui nesses DAOs e DTOs. Você não precisa ficar reescrevendo esse código de selecionar os dados, inserir os dados toda vez que você precisar fazer isso. Ele já está separado aqui. Aqui no nosso index.php a gente faz o seguinte, como a gente não está usando o autoload, o composer, nada disso, a gente tem que dar os require once dos 3 arquivos, nessa ordem especificamente. Product DTO, Connection e Product DAO. A gente dá um use também por causa do namespace e tudo mais, só para permitir a utilização desses arquivos aqui. Aqui, agora que a gente já fez tudo isso, a gente cria um objeto de Product DAO para poder utilizar ele, e a gente vai fazer primeiro um insert. A gente passa aqui, ó, Product DTO, vamos supor que é como se a gente estivesse abrindo a nossa caixa. Então a gente coloca aqui Product setName e coloca aqui, vamos supor, tem o teclado, posso colocar
um mouse. Mouse eu já coloquei, mas vamos colocar de novo. Um mouse, um fone de ouvido. Um fone de ouvido. E o preço desse fone de ouvido é um mais simples. Vamos colocar um fone de ouvido de R$20. Set name, set price. Perfeito. E aqui a gente tem o product DAO, add product. E a gente vai chamar o nosso DAO. Vai chamar o add product dele, que a gente construiu aqui, que é para adicionar o produto. E a gente tem que passar o nosso product DTO para ele, que é esse daqui, que a gente acabou de construir. Passa para ele e ele vai inserir no banco de dados. Feito isso, a gente vai para o select. O select é um product DAO get products, que vai retornar para a gente um array. E eu vou pedir para ele exibir isso. Então, basicamente isso, a gente vai inserir um produto e selecionar os produtos do banco de dados. Ok, feito isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o terminal do VS Code. Ok. Vou entrar em aula 10. Perfeito. E aqui eu modifiquei um pouco o meu Linux, então agora eu estou usando PHP 7.3, mas ainda fica aquele negócio. Provavelmente vocês vão digitar só PHP no terminal. Eu que estou um pouco diferente aqui. PHP versão 7.3, 7.3, executar o index. Quando eu executar, aí está. Ele vai selecionar para mim, tá aqui ó, o mouse e tudo mais. E o último que eu inseri, que foi o fone de ouvido, que custa R$20, tem um ID 7. Se eu abrir aqui o banco de dados, para vocês verem, vou atualizar ele aqui, perfeito. Como vocês podem ver, já tem aqui ó, deixa eu aumentar. Tá aqui ó, fone de ouvido R$20, foi inserido no nosso banco de dados. E eu já estou exibindo aqui o fone de ouvido. Então, basicamente isso. Vou fechar aqui o terminal. Basicamente isso, já tem pronto o meu acesso ao banco de dados, a minha manipulação do banco de dados, utilizando os 3 pilares da POO que a gente já estudou, que é encapsulamento, herança e abstração. Bom, então é isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e também acompanhe a gente lá no Facebook e no Instagram. E não deixe de acessar o nosso site codeeasy.com.br para ver mais informações também. Então é isso e até a próxima, pessoal!